Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Max Freitas e com o Lucas Oliveira. Nós somos o Pelo Estudo e pela Fé, né? Nós somos o por trás do Estudo pela Fé. Apesar de não ter a nossa foto, tem só o nosso logo, né? Do nosso perfil. Nós somos, né? Quem faz todas as postagens e quem faz as lives e quem movimenta esse perfil, esse projeto do Pelo Estudo e pela Fé. Então, como a gente está fazendo uma série de lives, né? A gente começou falando sobre os templos. Então, lá na primeira live, a gente falou um pouco sobre o geral, sobre o que é o templo, né? Porque ele existe, né? Porque o Pai Celestial nos deu ele. E depois dessa introdução, nós começamos a falar especificamente sobre as perguntas do templo. Então, as perguntas que são feitas para que a gente possa entrar no templo. Então, como todos sabem, a gente não é qualquer pessoa que pode entrar no templo. As capelas todos são bem-vindos, como tem a placa, né? Como diz a placa na frente. Mas o templo é um lugar onde só membros da igreja entram. E para que a gente possa entrar lá dentro, a gente tem que temos que estar mais próximo de Deus, né? Nós temos que ter, óbvio que não temos que ser perfeitos, mas temos que estar seguindo algumas coisas que Deus nos pede para que a gente possa estar com um espírito melhor, né? E com uma pureza melhor para poder entrar dentro do templo. Então, nós estamos na 21ª pergunta do templo e ela diz o seguinte: você compreende e obedece a palavra de sabedoria? Então, a palavra de sabedoria é um dos mandamentos, né, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem, e que eu não conheço em outras denominações. Se existe também uma palavra de sabedoria onde tem algumas coisas, alguns mandamentos que eles devem seguir, mas a gente fica pensando, né, e sempre é meio polêmico, como falou o Max, sempre surge, né, algumas polêmicas sobre a palavra de sabedoria, pode ou não pode, isso ou aquilo, né? Não está muito claro, não existe tanto material, então a gente vai tentar nessa live organizar tudo, né? E explicar um pouquinho o que é a palavra de sabedoria, né? E por que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os membros da igreja seguem isso, né? E é uma coisa do nosso cotidiano, né? Quem nunca foi perguntado, por que você não toma café? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Né? Por que você não toma um chá preto? Então, quem já não foi perguntado em toda a sua vida, né, de membro da Igreja de Jesus Cristo, ou teve esses questionamentos por alguém que estava ao seu lado no trabalho, ou um vizinho, ou um parente, ou amigo, né, ou até alguém sempre nos pergunta ou nos oferece, né, esse tipo de bebida e a gente fala, não, a gente não, né, eu não bebo, eu não tomo café. Então, a gente vai tentar explicar o porquê que existe essa palavra de sabedoria, onde que surgiu, por que surgiu, por que Deus nos deu, né, ela para nós nos últimos dias. Mas será que Ele nos deu nos últimos dias ou sempre isso já existiu? Então, só para dar uma introdução primeiro, não sei se o Lucas e o Max vão falar, mas a palavra de sabedoria existe lá desde Adão e Eva, né? A gente não podia comer o fruto, né? É uma palavra de sabedoria. Ele falou, você não come aquilo, né? Você não come um alimento, aquele fruto específico. E já existia desde Adão e Eva uma palavra de sabedoria, né? Já existia algumas coisas que Deus mesmo colocou na terra, mas que ele pediu para que a gente não usasse, né? Que a gente não comesse, né? Ou bebesse, no caso, certos tipos de alimentos. Depois, na Bíblia, no Velho Testamento, também tem, né? Os judeus, até hoje, eles têm várias restrições sobre os judeus ortodoxos, né? Aqueles que realmente seguem a religião. Tem várias coisas que eles não comem, como porco, né? Até hoje eles não comem. E outros alimentos que eles não usam, que eles não comem, como está no Velho Testamento. E nós, né, como a igreja restaurada, foi restaurada a igreja e foi nos dado novos alimentos, né, ou drinks, não, ou bebidas que a gente não pode, que a gente não deve, né, a gente não é que não pode, né, mas que a gente não deve tomar. Então, a gente vai, ao longo dessa live, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. Ou se vocês questionamentos ou quiserem conversar com a gente, escrevam aqui que a gente vai ler. A gente gosta muito de interagir com vocês, né? De saber qual é
posição de vocês, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Então, vou passar para o Maxwell e aí a gente continua. Lucas, eu acho que você tenha preparado aí a introduçãozinha de nascimento lá da Escola de Profetas. Você quer falar essa parte ou você... Pode ser? Não, eu não tenho aqui a respeito da Escola de Profetas em si, né? Eu tenho mais uma parte histórica após isso, mas aí fica a teu critério. Pode ser, então. Aí eu passo a bola para você. Tá. Eu entro na seguida. Ok. Então, só para a gente fazer um apanhado histórico desse mandamento em si, antes de entrar na própria pergunta, porque a pergunta ela tem algumas atenções que a gente precisa prestar para entendê-la e vivê-la melhor, tá? Mas só para a gente entender um pouquinho melhor o mandamento da palavra de sabedoria, tá certo? Como a gente conhece a história famosa, foi lá em 1833, em fevereiro de 1833, que o profeta Joseph Smith recebeu a revelação conhecida como Palavra de Sabedoria e que a gente encontra hoje na seção 89 de Doutrina e Convênios, tá certo? Tem toda aquela história de que essa revelação ela se deu por conta dos homens que na época da Escola dos Profetas, eles mascavam os charutos, certo? E aí eles cuspiam o tabaco no chão, e aí depois aquilo lá virava uma sujeirada toda e sobrava para outras pessoas, no caso especial de Emma Smith, que às vezes limpava toda aquela porcariada, né, vamos dizer assim. E por conta dessa, vamos dizer assim, do ambiente que eles estavam, o Fabiano colocou aqui o fumo, né, mascavam o fumo e depois cuspiam no chão. Por conta do ambiente ali de sujo, que dava trabalho e tudo mais, o profeta ele inquire o Senhor a respeito dessa questão. Vejam, o profeta ele inquiriu o Senhor numa questão de detalhe e recebe uma revelação que vai afetar bastante o futuro da igreja, inclusive nós hoje aqui, tá certo? E aí então recebemos a revelação que é conhecida como seção 89 de Doutrina e Convênios, que fala inclusive sobre não usar o fumo, exceto para machucaduras, não fazer uso de bebidas quentes, que seria... A gente vai abordar melhor ao longo da transmissão, tá? Que seria o café ou o chá preto, bebidas fortes, que seria as bebidas alcoólicas, tá bom? E assim temos ali a palavra de sabedoria. Modernamente também temos a questão de não usar as drogas prejudiciais, enfim, que a gente já conhece, né? Surge aí, então, a questão da palavra de sabedoria, seção 89 de Doutrina e Convênios. Essa parte histórica, ela começa a ficar, assim, vamos dizer, pitoresca daqui em diante, porque esse início todo mundo conhece. E, embora seja muito interessante esse início, porque, como eu falei, o Joseph Smith ele vai perguntar ao Senhor a respeito de uma questão que era, vamos dizer assim, entre aspas, trivial, que era a questão da limpeza, da onde eles se reuniam na Escola dos Profetas. E a preocupação com o ambiente, com a limpeza, fez com que ele recebesse essa revelação, vamos dizer assim, tão impactante, certo? Só que o que acontece? Depois da morte do profeta Joseph Smith, e quando há o êxodo dos membros da igreja para a região do Vale Salgado, acontece uma coisa interessante. A palavra de sabedoria, que inclusive no início da sessão 89 as pessoas vão ler lá, está escrito até hoje, de que é recebido como uma instrução antes de ser um mandamento. A palavra de sabedoria ela começa então a ser assim, tratada como um conselho, certo? Como diz ali a introdução da própria sessão 89, mais do que como um mandamento que a gente conhece hoje. E é até interessante para quem leu o Santos, tanto o volume 2 quanto o volume 3, aborda momentos dos missionários que saíram para pregar o evangelho quando eles ainda estavam lá em Nauvoo, já ali para os anos finais da vida de Joseph Smith. Eles passaram anos fora, fazendo as missões deles, pregando o evangelho em outros lugares. E aquelas pessoas, até talvez pelo contato próximo com o profeta, viviam mais fortemente a palavra de sabedoria, como um mandamento, até porque eles tinham recebido ali as instruções do profeta, não que os outros não tivessem, mas eles saíram para servir as missões
tratando a palavra de sabedoria como um conselho extremamente precioso ao ponto de levá-la como, vamos dizer assim, um mandamento como a gente conhece hoje. E aí no Santos é interessante que alguns desses missionários, quando eles retornam para casa, que já é o Vale Salgado, eles já não estão mais no leste dos Estados Unidos, é relatado até que alguns assim se tomam um choque de realidade, porque muitos membros haviam perdido ou deixaram de seguir a palavra de sabedoria exatamente como o mandamento que eles haviam entesourado para eles. Até porque até esse momento, depois da morte do profeta Joseph Smith, até 1900 e pouquinho, a palavra de sabedoria era incentivada, era ensinada, mas não tratada exatamente como o mandamento que a gente conhece hoje em dia, certo? Tanto é que tem alguns episódios engraçados na viagem para o Vale Salgado, em que existem barris ali de bebidas alcoólicas e tudo mais, certo? O que acontece? Dando um salto, então, de algumas décadas. A palavra de sabedoria ela vai se tornar um mandamento que a gente conhece hoje a partir ali do ano 1902, com o presidente, se não me engano, Lorenzo Snow, ou Joseph F. Smith, agora não me falha a memória, tá bom? O que acontece? Vamos voltar um pouquinho antes, algumas décadas antes, alguns anos antes, até ali meados de 1800 e tanto, 1890, as recomendações para o templo, que é assunto do que a gente está tratando hoje, eram emitidas pelo presidente da igreja. Até porque a igreja não era tão grande como é hoje, as pessoas tinham mais fácil acesso, era menor, era possível o presidente da igreja assinar as recomendações e distribuir para aqueles que se provavam dignos. A partir dali do fim da década de 90, de 1800, foi dada a designação para os presidentes de estaca fazerem, então, a assinatura, a aprovação das pessoas, dos membros, receberem uma recomendação e, assim, fazer suas ordenanças ou realizar as ordenanças pelos mortos dentro do templo. E a partir daí, em 1902, que é a primeira vez, então vejam, a palavra sabedoria foi recebida em 1833 e só em 1902 que os presidentes de estaca recebem a instrução de restringir a recomendação para o templo de pessoas que violam flagrantemente a palavra de sabedoria. Eu até achei interessante esse termo, violar flagrantemente a palavra de sabedoria. Talvez ali algumas brechas na época até pudessem ser aceitas, né? Não tem mais detalhes aqui onde eu pesquisei o que seria violações flagrantes da palavra de sabedoria. E depois, 19 anos depois, só em 1921, com o presidente Grant, é que a palavra de sabedoria, então, de vez, ela torna-se um requisito de admissão ao templo, certo? Então, só a partir desse ano, 1921, as pessoas que não cumpriam, ou, vamos dizer assim, em alguma medida, até pública, a palavra de sabedoria, elas podiam entrar no templo, e a partir de 1921, pouco mais de 100 anos do que temos hoje, é que então a palavra de sabedoria ela é tratada como um mandamento que a gente conhece hoje, inclusive que restringe a participação dos membros ao templo caso eles violem esse mandamento. Então, essa pergunta que a gente está tratando hoje de viver, de compreender e obedecer a palavra de sabedoria, ela tem esse histórico muito interessante, porque é uma revelação, vamos dizer assim, de um mandamento que ao longo da restauração, ela foi passando por um processo de entendimento melhor pelos profetas, certo? Talvez a gente vai poder aqui conjecturar que, na época, Brigham Young, Wilford Woodruff, eles tinham ali tantas outras preocupações por conta da perseguição que o Estado fazia contra a igreja, que certas coisas ali talvez eles não tiveram tanta atenção de receber a revelação antes e colocar como a gente conhece hoje, uma hipótese levantada aqui, tá? O fato é que é apenas em 1921 que a palavra de sabedoria ela é tomada como, vamos dizer assim, um mandamento que restringe a participação dos membros ao templo, caso eles quebrem. E aí temos a palavra de sabedoria, como a gente conhece até hoje, que é uma das marcas, talvez, aí mais fortes que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm, que é esse mandamento relacionado à alimentação e bebida, a dieta dos membros da igreja.
Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, acho que tem alguns comentários aqui para trás. Vou dar lendo aqui para não deixar o pessoal falando sozinho, né? Rejane Linhares, as pessoas sempre falam porque não toma café e toma Coca-Cola. A Igreja Adventista tem os princípios referentes à palavra de sabedoria. Assim, eles têm a filosofia da saúde lá, acho que um termo assim, né? Que vai entrar também nas mesmas condições aí, café, né? Aqui a Giovana falando que não teve nenhuma dificuldade de parar de tomar café, sucesso. Aqui já tinha lido, né? Então vou descendo aqui, tá? Cara, que dificuldade de arrastar esse trecinho aqui. Quer que eu leia? Eu tô com uma segunda tela aberta mais fácil. Não, pode deixar. Se tiver paciência, a gente lê aqui. Aqui, ó. Todo mundo sabe que Coca-Cola é um veneno, e assim como um alimento industrializado. Devemos ter sabedoria e desenvolvê-la sem esperar que o Senhor dê uma lista do que fazer. É isso mesmo, a Anne falou aqui, comentou com a gente. A Fabiana falou do fumo. A Giovana já levantou a polêmica aqui, ó. Eita, nós. Coca-Cola é certo ou não? Por aqui sempre a polêmica. Posso tratar desse tema aqui, é complicado, hein? Verdade. Pergunta por que não tomamos café e aqui, de Coca de novo, né? Beleza, acho que eu li todos aqui. Pessoal, vai comentando, a gente vai lendo, tá bom? Não tem mais nenhum para baixo aqui, beleza. Vamos lá. O Lucas acabou de falar da introdução, da parte da palavra de sabedoria, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui já uma coisa, pessoal, é importante, né? Nós precisamos nos ater à referência primária das coisas, né? Da informação ou da onde vem. Então, queremos aprender um pouco mais de palavra de sabedoria, a gente tem que ir na fonte. Onde que é a fonte? O Lucas já trouxe um pouco para nós. É a seção 89. A seção 89 de Doutrina e Convênios vai relatar, então, toda a questão de como foi a revelação dada a Joseph, né? Ele já deu a introdução para a gente, enfim. Então, é interessante, se a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai lá na fonte primária. Da onde sai a palavra sabedoria? Dali. Então, muitas informações a gente vai conseguir tirar ali. Eu queria ler com vocês já algumas partes, e aí a gente vai aí amadurecendo alguns pontos, né? Porque a gente já sabe batido, né? O que é a palavra sabedoria, né? Fumo, café, chá preto, drogas ilegais, né? E álcool. Mas hoje a gente está aqui para tentar dar uma maior detalhada e aprofundada de acordo com os manuais da igreja, de acordo com os líderes, enfim. Aqui a Rosângela, se fala Coca-Cola, mas nesse caso é Pepsi-Cola, é derivado cola, certo? Tudo que é cola, né? A gente vai entrar nesse assunto polêmico aí. Eu vou terminar minha fala falando sobre esse assunto polêmico, já que vocês estão trazendo tanto aí. Então, ó, guarda aqui, eu vou introduzir algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. No final da minha fala aqui, eu vou falar sobre a Coca-Cola. Então, tá bom? Não saiam daí, então. Pessoal, é interessante. O Lucas falou sobre os primeiros versículos, falando que no princípio, né, era como um conselho, né, não como um mandamento. Eu queria ler o versículo 3, 4. E aqui eu queria chamar bastante atenção do versículo 4, né? Então, quem quiser depois abrir aí, nós estamos lendo Doutrina e Convênios 89, né? Seção 89. Eu vou ler os versículos 3 e 4. Então diz assim, ó. Dada como princípio, com promessa, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos, que são ou podem ser chamados santos. Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor assim diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Esses 2 versículozinhos aí já tem toda uma chave de doutrina, assim, um aprofundamento que a gente pode fazer só com esses 2 primeiros versículos. Eu queria ler aqui o que o
Elder Boyd K. Packer, ele falou sobre essa questão de um princípio como promessa. Ele fez um discurso exatamente com esse nome. A palavra de sabedoria, o princípio e as promessas. É um discurso antigo do Elder Boyd K. Packer, né? Apóstolo. Ele diz o seguinte, ó. Vou aqui abrir aspas para o Elder Packer, né? Boyd K. Packer, presidente Boyd K. Packer. A palavra de sabedoria foi dada como princípio com promessa. A palavra princípio na revelação é muito importante. Um princípio é uma verdade permanente, uma lei, uma regra que se pode adotar ao tomar decisões. Então, o princípio é algo que faz nós nortearmos o valor que nós queremos seguir. Então, o princípio da fé faz nós tomarmos decisões com fé. O princípio do arrependimento faz nós tomarmos decisões através do arrependimento. Então, os princípios, como ele está falando aqui, é uma lei divina. E a palavra de sabedoria, ela tem embutido dela uma lei, né, que é um princípio. Então, a palavra de sabedoria, ela não é uma palavra ou só uma revelação, ela é um princípio de lei divina que nós devemos também usar para tomar decisões, assim como eu falei da fé e do arrependimento. Continua o presidente Boyd K. Packer. Uma regra que se pode adotar para tomar as decisões. Geralmente, os princípios não são explicados detalhadamente. Isso nos deixa livres para descobrir por nós mesmos o que é adequado ou não fazermos, tomando o princípio como base. Os membros não nos escrevem, né? Está falando das cartas que os membros mandam para a primeira presidência, para o Coro dos 12, né? Os membros nos escrevem perguntando se isso ou aquilo é contrário à palavra de sabedoria. Já se sabe que o chá, o café, as bebidas alcoólicas e o fumo são contrários a ela. Ela não foi detalhada em pormenores. Em vez disso, ensinamos o princípio juntamente com as bênçãos prometidas. Há inúmeras substâncias geradoras de dependência que as pessoas bebem, mascam, inalam ou injetam em si mesmas, que prejudicam tanto o corpo como o espírito e que não são mencionadas na revelação. As coisas nocivas não estão especificadas numa lista, mas o arsênico, por exemplo, é certamente um deles, mas não é gerador de dependência. Aquele que precisa, aí ele cita, aquele que precisa ser compelido em todas as coisas, disse o Senhor, é servo e dolente e não sábio. Está em Doutrina e Convênios 58, 26. Né? Ele faz um link aí com essa seção de Doutrina e Convênios 58. Boyd K. Packer traz à luz para a gente uma coisa muito interessante, que é tornar a palavra de sabedoria um princípio e fazer a gente entender que ela, então, não vai discorrer uma lista. Só que, volta e meia, a igreja vai lá e vai atualizar algumas coisas, né? A gente pode até citar aqui, depois não sei se o Lucas vai fazer ou eu trago depois, mas a questão do vaping, né? Ou do cigarro eletrônico, do mocatino, cappuccino, tudo que tiver tino. Em 2019, a igreja externalizou isso claramente, né? Marihuana, maconha, enfim, deixou claro, olha, isso aqui também é quebra da palavra de sabedoria, porque às vezes as pessoas não conseguem abordar esse princípio aí. Então, muito interessante perceber essa questão de que a palavra de sabedoria é um princípio. E isso nos faz andar a segunda milha ao percebermos que precisamos de inspiração e revelação que vai nos ajudar a entender como vivemos esse princípio da palavra de sabedoria. Outro ponto que eu queria tratar é que lá em Doutrina e Convênios 29, o Senhor diz o seguinte, ali, achei, cadê a escritura? Aqui. Doutrina e Convênios 29, né, na seção 35. E dei-lhe mandamentos, mas nenhum mandamento terreno lhes dei, porque meus mandamentos são espirituais. Eles não são naturais, nem físicos, nem carnais, nem sensuais. O que eu quero dizer com isso? O que essa escritura quer dizer com isso? E o que isso tem a ver com a palavra de sabedoria? Apesar da palavra de sabedoria falar sobre mandamentos de coisas que nós fisicamente podemos inalar, ingerir, enfim, fazer as coisas físicas, ele é um mandamento espiritual. E se ele é um mandamento espiritual, portanto, quem é beneficiário também, e talvez maior, é o nosso espírito, além do nosso corpo. Essa questão de que o corpo está ligado diretamente com a espiritualidade não é coisa nova. Platão já dizia isso lá na República. Quem
aí já teve tempo e disposição e paciência para ler a República, Platão ele vai discorrer ali sobre como seria um estado, uma cidade, enfim, perfeito, né? E aí ele vai discorrer sobre muitas coisas, inclusive como os indivíduos. Ele vai falar sobre a questão de que a mente sã, corpo são, né? Ou corpo são, mente sã. Significa que as pessoas que se exercitam também começam a ter possibilidade de a mente se clarear mais. Sara, você na última vez que eu participei, você nos ajudou nisso. Você consegue trazer para nós a gravura do folhetinho da palavra de sabedoria? Quem lembra o que está acontecendo na gravura ou na foto do livretinho da palavra de sabedoria? Comenta aí, pessoal. Será Quem que lembra... é essa? Peraí, aí, já... Não, vamos lá. Não, não é essa aí não, Sara. Vai ter a palavrinha lá em cima, a palavra de sabedoria, e aí vai ter o folhetim. É aquela dos missionários. É a dos missionários, isso. Pessoal, quem lembra aqui, o que está acontecendo, né? O que está relatando na gravura ou na foto, né? Do folhetinho da palavra de sabedoria. Comentem aqui, gostaria da participação de vocês. Pessoal que está entrando, pessoal que já está aí. Quem lembra o que está acontecendo na gravura? Dou-lhe uma, a Sara já achou, né? Achou, Sara? É antiga a foto? Antiga, acho que sim. Ok, eu acho que é essa. Pessoal, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sara, mostra aí pra gente o que está acontecendo. Eu não sei vamos se ver. é essa. Vai lá. Pode mostrar, vamos ver. Eu acho que não, é uma mais nova. Mas não, pode ser essa aí também, pode ser essa daí também. Tem dois. É um casal, né, correndo. Fazendo o quê? Atividade física, né? Então, olha que interessante aí. Por que a prova de sabedoria, o folhetinho logo na cara ali, obrigado, Sara, já traz aí a gravura, então, de um casal correndo. Exatamente pela questão da atividade física, né? A palavra de sabedoria tem a ver com o corpo, mas essa questão de envolver o corpo em atividade física ou desse cuidado do corpo, como vai falar lá em Paulo, que é o templo de Deus, ele envolve também a nossa espiritualidade. De uma forma, talvez, que a gente não compreenda muito bem, talvez não consiga descrever tão bem, tudo aquilo que intoxica o nosso corpo, inflama o nosso corpo, aflige o nosso corpo, enfim, ele deteriora o nosso corpo, isso de algum modo também tem uma influência espiritual. Não é à toa que, por exemplo, que pessoas viciadas em determinadas substâncias, elas perdem o arbítrio e também elas perdem a capacidade de receber revelação e de terem a companhia do Espírito Santo. Então, o que é interessante a gente perceber desse princípio da sabedoria é que tem a ver diretamente com a minha espiritualidade e com o meu espírito. Ok? O segundo ponto que eu queria tratar está no versículo 4, que é: eis que em verdade assim vos diz o Senhor, dois pontos, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Não sou eu, não é a Sara, não é o Lucas, mas é o próprio Senhor falando a palavra maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores. Olha o adjetivo que ele dá para os homens. Homens conspiradores. Queridos amigos, o que vocês acham que significa isso? O que significa que esses desígnios e maldades estariam a vir, né? E existiriam no coração, né, dos homens conspiradores. Resumindo a história, que homens conspirariam, então, com más intenções contra a humanidade, ou contra as pessoas, né? Ou visando algumas coisas para fins próprios. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de sabedoria. Vamos um pouco mais? Olha o que diz, acho que é Boyd K. Packer de novo.
Vamos ver aqui. Vou pegar aqui aqui, ó. Isso. Na verdade, aqui é David O. McKay. Nesta revelação, o Senhor preveniu os santos contra as maldades e desígnios de homens conspiradores nos últimos dias. O presidente David O. McKay observou o desenvolvimento gradativo desses males durante a sua existência. Abre aspas para o presidente McKay. David O. McKay. O significado dessa revelação ficou mais profundamente gravado em meu íntimo nas décadas de 20 e 30 deste século. Peço apenas que recordem os métodos usados por certos fabricantes de cigarro a fim de induzir as mulheres a fumar. Na época, vocês, por certo, notaram que quão insidiosa foi a campanha que eles lançaram. Primeiramente, afirmando que o uso do cigarro reduzia o peso. Então, adotaram um lema: fume um cigarro ao invés de comer um doce. Mais tarde, alguns de nós que apreciamos o cinema observamos que nos filmes de propaganda aparecia uma jovem acendendo o cigarro de um cavalheiro. Algum tempo depois, essa mulher era apresentada nos cartazes acendendo ou aceitando um cigarro. Passado um ano ou dois, eles logo foram suficientemente audaciosos para mostrar a jovem na tela o cartaz fumando o cigarro. Os países se sujeitam humildemente a essa imposição e mais tarde deploram o fato de seus filhos terem se tornado fumantes inveterados. Aqui, David O. McKay, ele dá uma situação da qual ele vivenciou. Mas o que a gente pode trazer aqui dessa vivência e dessa exemplificação que o David O. McKay falou do fumo? Nós temos que ter muito cuidado com a indústria de propaganda de qualquer produto, né, para fins de consumo nosso. Seja produtos oficialmente legais ou não, né? Seja produtos alimentares ou não, né? A gente precisa ter muito cuidado para entender que esses homens, esses donos de fábricas, eles querem lucro. É algo muito claro. Aqui tem uma outra citação que é do Church History and Modern Revelation. Diz o seguinte: temos hoje em dia fartas evidências das maldades e desígnios de homens perversos. Podemos vê-las nas propagandas de cigarros, chá, café, licores, cervejas e vinhos. Também as encontramos nos anúncios de alimentos já preparados. Amigos, o que são alimentos já preparados? Nós conhecemos esse termo como produtos alimentícios. O que são produtos alimentícios? São produtos que são processados, que são industrializados, são produtos criados pela indústria. Isso são, o que a citação está dizendo aqui, produtos, como é que ele fala? Alimentos já preparados. Então, ele está falando da indústria alimentícia. Produtos alimentícios não são alimento, tá? Quem acha que é alimento é uma falácia. Alimento é as frutas, os legumes, aquilo que originalmente ele alimenta. Tudo aquilo que foi derivado de um processamento, de uma industrialização, se torna produto alimentício e dificilmente realmente alimenta. Tão séria essa situação tornou décadas atrás que o governo dos Estados Unidos teve que tomar providências e o Congresso colocou em vigor algumas leis para controlar os problemas que haviam surgido. As leis concernentes ao uso de alimentos puros foram muito benéficas, porém, mesmo hoje em dia, existem meios pelos quais elas são violadas. Essa citação do Church History and Modern Revelation está citando o CDC, que é tipo a Anvisa, lá dos Estados Unidos, né, que controla aí a questão da alimentação. Então, olha que interessante o quanto profundo a gente pode ir na palavra de sabedoria. E eu só falei 2 versículos aqui pra gente, e já estou falando há bastante tempo aqui, tô até alugando. Mas eu só falei 2 versículos e olha o quanto nós aprofundamos com as escrituras e com as citações. Então, queridos amigos,
gostaria de convidar vocês aí a reler o versículo 3 e o versículo 4 e ter esse entendimento que o Senhor pede para nos alertarmos quanto, aqui usando então as citações que eu disse, as propagandas, né, de qualquer tipo de produto. Eu gostaria de citar uns aqui, né? Nós temos aí produtos que os energéticos hoje são a grande ascensão do momento. Nós precisamos tomar um certo cuidado e talvez até uma desconfiança, né, desse mercado. Há uma propaganda muito massiva, muito grande. E a gente não pode ser ingênuo e perceber que essas propagandas, né, como já foram aí... Veja, a propaganda do cigarro, ela durou décadas, né, com toda uma persuasão, até no final das contas ela realmente ser colocada como falácia, mentira, né? Eles estavam mentindo o tempo todo. Quem quiser aí depois ter uma experiência sobre essa questão real que aconteceu com a indústria do cigarro, assista ao filme Obrigado por Fumar, né? Esse filme ele vai contar toda a história maligna da indústria de tabaco, né? Ou da indústria de cigarro. Bom, então eu gostaria de... eu ia falar sobre a Coca. Passa a bola para você, Sara, ou falo depois? O que posso falar agora? Falo depois? Você que manda. Pode falar. Muito bom. Pessoal, é o seguinte. Sobre a Coca-Cola. Eita, é agora, hein? A questão da Coca-Cola não é só da questão da Coca-Cola, mas da cola, né? No manual do Instituto de Doutrina e Convênios, o manual do aluno, lá na seção 89, ele vai citar um boletim do sacerdócio que saiu oficial em 1972. Então, quem tiver o PDF ou quem tiver fisicamente o manual do Instituto, aquele antigo, né, de Doutrina e Convênios, grandão aqui, eu não estou com ele aqui próximo, senão eu vou demonstrar ele aqui para vocês. Vocês vão, lá na página 209, lá na página da seção do 89, vocês vão ler a seguinte instrução, tá? Eu vou ler aqui na íntegra para nós, ok? Então aí, ó, para quem queria ouvir falar sobre Coca, eu vou ler aqui essa parte. Doutrina e Convênios, ele cita 89:9, que é o versículo, vou pegar aqui o versículo 9, diz assim: e também bebidas quentes não são para o corpo nem para o ventre. Ele está citando o versículo 9 aqui, com referência para falar isso no manual. Então, no manual eu vou dizer, a pergunta, as bebidas que contêm cola são proibidas pela palavra de sabedoria? A Cristina está perguntando qual o filme. O nome do filme é Obrigado por Fumar, né? Obrigado por Fumar, ok? Eu não consegui escutar o nome do filme. Cristina, Obrigado por Fumar. Conseguiu entender aí? Acho que sim, né? Agora ficou mais audível, talvez, né? Obrigado por fumar. Vocês estão a gravar a live? Sim, vai ficar gravada, ok? Vou ler aqui, pessoal. Ó, as bebidas que contêm cola são proibidas pela palavra de sabedoria? A resposta: o que podemos dizer das bebidas que contêm drogas, que levam ao hábito, ou cafeína, como as que contêm cola? Então ele já está dando uma generalizada aqui. Não está falando só de cola, mas de outras coisas também. O que podemos dizer das bebidas que contêm drogas, que levam ao hábito, ou cafeína, como as que têm cola? Embora os refrigerantes não sejam mencionados especificamente na palavra de sabedoria, uma declaração oficial dos líderes da igreja afirma o seguinte, abre aspas para a declaração oficial da igreja: com relação às bebidas contendo cola, a igreja nunca tomou uma posição oficial nesse sentido, mas os líderes têm advertido, e nós o fazemos também agora, contra o uso de bebidas que contêm substâncias prejudiciais que causem o hábito de seu uso. Todas as bebidas que causam dano ao organismo devem ser evitadas. Boletim do Sacerdócio, fevereiro de 1972. Está aí a referência. Tá bom? Pessoal, a gente tem que ser... olha o princípio de sabedoria, de bom senso e entendimento. A igreja não pode ir contra marcas.
a igreja nunca vai poder falar especificamente sobre alguns pontos, porque hoje em dia, principalmente, nós estamos falando de indústrias que contêm muito dinheiro e há processos envolvidos. Mas quando nós lemos, com relação às bebidas que contêm cola, a igreja nunca tomou uma posição oficial nesse sentido, mas os líderes têm advertido, e nós fazemos também agora contra o uso de bebidas que contêm substâncias prejudiciais que causem o hábito de uso, já está bem claro o que eles querem dizer sobre isso, né? Todas as bebidas que causem dano ao organismo devem ser evitadas. Então, eles não vão falar especificamente, mas o que nós temos sobre cola é esta citaçãozinha aqui, ok? Quem quiser depois dar uma pesquisada no Google, Manual de Doutrina e Convênios do Aluno, PDF, vocês conseguem achar lá algum PDF para baixar. E aí eu não sei, qualquer coisa, Sara, a gente pode depois, eu pego esse texto aqui e a gente publica aí no Pelo Estudo Pela Fé, para o pessoal poder acessar aí a referência, ok? É isso, pessoal, passa a bola. Eu gosto bastante de que a igreja sempre coloca, né, sobre a palavra de sabedoria. Ela fala que é um conselho, um sábio conselho que Deus nos dá. Então, a gente sabe, né, que na igreja nada é proibido, tudo é aconselhável, né? A gente não é proibido porque a gente existe o livre-arbítrio, mas eu tenho consequências para aquelas decisões que eu tomo, né? Se eu aceito ou não, eu tenho consequências, mas eu não sou proibido, não vou, né? Deus não vai me matar por causa disso, né? Não vai fazer eu morrer por causa disso. Mas a palavra de sabedoria, ela serve tanto para quem quer se batizar na igreja, né? Para te se batizar na igreja, tu tem que seguir a palavra de sabedoria. Então, os missionários, eles ensinam isso quando dão as palestras para as pessoas têm que estar seguindo ou ciente, né? Porque a palavra diz assim, a pergunta diz, você compreende. Então, não é, você tem que compreender e não só seguir porque seguir, né? Só porque alguém me proibiu, alguém disse que não é e pronto, né? Que nem uma criança, quando a gente fala, né? Falo para meus filhos, não vai lá e não explico, só digo não e ele me obedece, ele só está me obedecendo por obedecer porque eu sou a mãe dele, né? Mas o Senhor, ele não quer só que a gente obedeça, ele quer que a gente compreenda o porquê da gente obedecer isso. Ele quer que a gente, que a gente compreenda qual o benefício de a gente seguindo isso que a gente vai ganhar. Claro, não só além de, né, poder entrar no templo, mas tem outros benefícios que são dados a nós se nós seguimos a palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria, ela tem produtos ou coisas específicas, né, que a gente não deve usar, que a gente é aconselhado a não usar, mas ela é mais abrangente do que isso, né? Ela dá um conselho maior do que só não tomar café, né? Ela diz, bem, Sara, se você tem diabetes, você não pode comer açúcar, né? Porque você doces, né? Então, está dentro da palavra de sabedoria para mim, Sara, porque eu tenho diabetes, isso vai fazer mal para o meu corpo, mas não está para o Lucas ou para o Max, que não tem diabetes, eles podem comer e tá tudo bem. E o corpo deles vai absorver. Então, a palavra de sabedoria, ela é geral, né? Em alguns produtos, em alguns alimentos, para todos os membros da igreja, e pessoal para cada indivíduo da igreja, ou, né, do mundo, não precisa ser só da igreja, mas é individual para cada porque cada sabe, né, tem alergias, tem intolerâncias, tem, né, doenças que a gente não pode, né, usar certos alimentos, e aquilo inclui a palavra de sabedoria. Aí você vai dizer, mas então eu não posso entrar no templo se eu sou diabética e como um doce. Aí eu não posso entrar porque eu estou quebrando a palavra de sabedoria? Bem, todas as perguntas do templo, elas são autodeclaratórias, né? Eu me declaro que eu estou seguindo ou não. Né? O bispo, né? O Max não vai dizer para mim, Sara, tu comeu um doce na festa da igreja. Eu vi. Então, tu não pode ter a recomendação porque eu vi tu comendo doce, né? O bispo não vai falar isso, né? Porque a gente se autodeclara, né? A gente se avalia para a gente ter essa recomendação. E não é. Eu sei que muitas coisas não são fáceis, né? E acho que é por isso que
não está especificado todos os... Não tem como ter, não existe uma lista, né? Essa eu acho que é uma lista enorme. Não existe uma lista enorme dizendo você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, né? São só coisas mais abrangentes, como que a gente sabe que realmente fazem mal para todo mundo, né? Para todos, né? Eu usar drogas vai fazer mal para mim, para o Lucas, para minha filha, para o meu avô, para todo mundo. Não interessa a idade, não interessa o grau de a saúde que eu tenho, se eu tenho doença, não. Ele vai fazer mal. E a gente fica pensando assim, então por que que Deus colocou esses alimentos no mundo se a gente não pode comer, né? Se a gente não pode tomar, se a gente não pode usufruí-los dele? Porque nós, né, eu acho que Satanás, com a sua influência, ele colocou todas as coisas no mundo, né? Deus colocou, mas elas são manipuladas, né? Como falou o próprio Maxwell. Elas são manipuladas, elas não estão na origem dela, né? E a gente usa para coisas... a gente acaba usando para coisas diferentes do que realmente ela foi criada. Então, tipo, se a gente pensar na cocaína, né? A cocaína, vem de uma coisa natural, mas ela é manipulada quimicamente para gerar aquela droga, né? O vinho, vamos dizer, puxa, mas Cristo tomava vinho, né? Por que eu não posso tomar vinho? Cristo tomava. Mas ele, ao longo dos anos, ele foi sendo manipulado para nos viciar, né? Para que a gente pudesse tomar mais e mais e mais e mais, né? Foi colocado substâncias nele, não é mais puro, não é mais natural, não é simplesmente eu pego a uva, né, do cacho e faço o suco. Ele foi manipulado para que a gente seja viciado e que a gente consuma mais e mais e mais. E o consumo disso nos faz a gente perder o nosso livre-arbítrio, né? Quando eu tomo a bebida, quando eu uso drogas, quando eu tomo café, eu acabo perdendo meu livre-arbítrio, porque eu acabo sendo manipulado por essas substâncias no meu corpo que fazem com que eu perca o meu livre-arbítrio, com que eu perca a minha vontade, a minha livre vontade. Eu acabo fazendo coisas que eu nem sei o que eu fiz, né? Acabo fazendo, né, agindo de um jeito que eu nunca agiria se eu não estivesse sendo influenciada por essas substâncias no meu corpo. Então, esse é um dos motivos, né, que a gente é aconselhado a não usar. Claro que se você quiser usar, fique à vontade, mas Deus, como um pai amoroso, ele nos avisa, ele nos dá dicas, ele nos aconselha a como podemos ser melhores, a como podemos viver, né? E eu gosto muito da escritura, deixa eu pegar aqui, fechou, que diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6,19. Então, a gente sabe que o nosso corpo é um templo, né? Que Deus nos fez e que a gente deve protegê-lo, nos deu, que a gente deve protegê-lo e devemos cuidar dele. Ó, temos um anjinho aqui. Devemos cuidar dele, né? Então, como um templo de Deus, como nós devemos cuidar e não colocar substâncias que podem nos prejudicar, né? A gente olha agora o presidente, se a gente olhar o presidente, todos os profetas, a grande maioria dos profetas, né? Mas se olhar o presidente Nelson, né? O Oaks, o próprio Ballard, que acabou de falecer, todos já passaram dos 90. E um dos motivos deles terem passado dos 90 é por ter seguido a lei, a lei não, por ter seguido a palavra de sabedoria, né? Por eles a vida inteira ter seguido essa palavra e ter sido sábios na hora de se alimentar, ter sido sábios na hora de fazer exercício. Eu me lembro que o profeta, até há pouco tempo, ele disse que não pegava elevador até o escritório, né? Ele subia as escadas para poder fazer um exercício. E que ele também caminhava, né? Estacionava tipo, o carro longe, ele caminhava em toda a praça, né? Atravessava. Para quem conhece, assim, não é tão perto os escritórios da rua. Então, ele atravessava toda a praça para poder ter uma caminhada, para ele poder caminhar e ter um exercício. Então, não é só alimentação, também tem exercícios, também é como cuidarmos do nosso corpo melhor, como sermos sábios, para que possamos viver mais e melhor, né? E para que a gente possa ter uma vida mais saudável, uma vida com mais alegria e sem dependência, né? Quantas pessoas, principalmente o pessoal de São Paulo, né, que vê a Cracolândia ali, quão triste é
a gente vê aquelas pessoas que elas não têm livre-arbítrio, elas são dominadas por um vício que a dominam, que fazem elas perderem totalmente sua vontade. Elas não sabem onde elas estão, elas não sabem o que elas estão fazendo. Se você perguntar amanhã para elas, elas nem lembram o que elas comeram ontem, porque elas perderam totalmente o seu livre-arbítrio. Então, Deus, ele é muito amoroso com a gente. Ele não quer que a gente perca o nosso livre-arbítrio. Ele podia ser fácil, né? Dar um comprimidinho pra gente, dar uma flor, uma planta, um fumo, uma bebida e a gente seguir ele perfeitamente. Não podia? Ele podia ter criado essa substância, né? Que a gente seria obediente, nunca sairíamos da linha, seríamos obedientes. Mas esse não é o plano. O plano é de liberdade. O plano é da gente poder escolher nosso livre-arbítrio. A gente precisa desse livre-arbítrio porque a gente precisa se lapidar para que a gente possa ser futuros deuses. Para a gente ser futuro, para a gente ter exaltação, ser futuros deuses, a gente precisa aprender a tomar as nossas decisões certas. A gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo, a gente precisa aprender a tomar boas decisões em nossa vida. Excelente. Eu vou recuperar aqui alguns comentários e fazer minha fala em cima de alguns deles, tá? Acho que parou aqui, ó. É uma alimentação saudáveis, né? O Elvis Dias comentou. Aí a Anne falou: tudo que vicia é prejudicial. Açúcar demais e glutonaria faz mal. Alimenta câncer e causa Alzheimer. Bem lembrado. A gente vive hoje numa época em que, vamos dizer assim, alguns avanços clínicos ficam contestados, os problemas de alimentação com vício, né? A Ana Santos comenta: eu tenho um problema de coração que não me deixa ter energia durante o dia. Então, como não podemos tomar café, bebo Coca-Cola. Pode ser uma questão de sabedoria nesse caso. Eu vou destrinchar sobre essa questão de sabedoria, o nome do mandamento, que é interessante, tá? Aí ela continua: ainda estamos a fazer os exames para descobrir a solução desse problema, né? O Elvis Dias, ele comenta: benefício de ter um corpo saudável demais também, igual o presidente Nelson. Exemplo de saúde muito boa. E assim, a gente liga sempre a questão da palavra de sabedoria com as bênçãos, vamos dizer assim, físicas do nosso corpo. Mas a gente vai ver agora que, além dessas promessas de saúde física, igual o presidente Nelson citado aí, tem muitas outras, e talvez mais, bênçãos ligadas às questões espirituais do que propriamente a questão de saúde física, tá? A Ana, ela comenta: a depressão está ligada à alimentação também, lembrando que nosso intestino também tem neurônios. A má alimentação interfere muito em nosso estado mental. Exatamente. Muito bem lembrado. Às vezes a gente não faz as ligações do quanto aquilo que ingerimos pode ter algum efeito no nosso psicológico, ainda mais ser feito de formas tantas vezes repetitivas, né? Então, todas as vezes tudo que a gente ingere pode ter um efeito psicológico também. A Ana, ela comenta: o Senhor não nos deu esse mandamento à toa. Aí o Luan faz uma pergunta aqui: já me perguntaram sobre tomar, acho que café descafeinado. O que eu explicaria? A explicação é que o mandamento, ele é bem claro, né? Bebidas quentes. E aí eles comentam lá, eles explicam que bebidas quentes estaria o café junto com outras bebidas ali. Então não importa se é descafeinado ou não, é a bebida quente, no caso o café. E aí, até falando sobre cafeína, cola, é bem interessante. Alguém já colocou aqui mais para cima no chat e eu perdi, que é a questão de uma substância que está, essa sim, dita na palavra de sabedoria, que está no chá preto e que nós devemos evitá-la a todo custo, que essa sim é uma substância diferente da cola ou da cafeína, que é bem citada como proibitiva, que é a Camellia sinensis, que é encontrada no chá preto. Eu achei isso interessante. A gente teve um debate uns dias atrás lá no grupo da leitura do nosso livro sobre palavra de sabedoria, e o irmão Cláudio França colocou isso e me chamou atenção. Eu pensei, eu nunca tinha visto no manual de instruções falar sobre substâncias específicas, mesmo a cafeína e a cola, né?
como o Max já citou aqui mais cedo. E eu fiquei surpreso quando fui lá e vi o item 38.7.14 do Manual Geral de Instruções cita especificamente essa substância, diferente da cola e da cafeína, como uma substância, vamos dizer assim, proibitiva, que é encontrada no chá preto, no caso, para os membros da igreja. Então, se tem alguma substância que a igreja bate assim, de frente de que nós não devemos ingerir, não é a cola, como o Max citou ali, que embora possa ter conselhos a não ingerir, e também não é a cafeína. No caso aqui, essa substância é a Camellia sinensis, tá bom? O que mais aqui dos comentários? A Ana elogiou a sua filhinha, Max. Ela tá linda mesmo, parabéns. E aí ela comenta: os vícios são portais malignos que Satanás usa para correntar os filhos dele e os filhos de Deus. É até casa com o que a Sara falou sobre a Cracolândia. E às vezes a gente pensa, não, isso daí é só para, sei lá, para cocaína, para o êxtase, pro... Como é que chama a droga famosa lá da Cracolândia, que deixa todo mundo doidão? O crack. O crack, que aí a pessoa perde todo o senso de realidade. Mas se a gente parar para pensar, não conhecemos casos de pessoas que às vezes chegam e falam: nossa, hoje eu não comi meu chocolate, eu preciso porque eu tô aqui, já perdi na concentração, não tomei a minha coca do dia, eu tô aqui já começando a entrar em pânico porque o corpo está sentindo falta. Então não são só as drogas pesadas, certo? Às vezes outras substâncias que são até lícitas, mas que pode fazer com que a gente tenha um tipo de efeito, talvez não tão forte como um crack ou uma cocaína da vida, mas que causa uma dependência e afeta o nosso modo de viver, tá bom? E aí o Kaique comenta: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Paz do Senhor para você também, meu amigo Kaique. A Sara, ela precisou se ausentar, tá bom? Mas eu e o Max só iremos continuar aqui, certo? O que eu quero comentar agora? A gente falou bastante sobre essa questão da parte física da palavra de sabedoria. Entretanto, as maiores bênçãos relacionadas a elas são as questões espirituais, tá? Só vamos entender o porquê do nome palavra de sabedoria. Quando a gente abre lá no guia de estudos o verbete sabedoria, diz o seguinte: a capacidade ou dom de Deus de saber julgar corretamente. Uma capacidade ou dom de Deus de saber julgar corretamente. Então, a primeira coisa é julgar aqui está naquele sentido de a gente analisar as questões e tomar a melhor decisão, tá bom? Diferente de você condenar uma pessoa sem todas as informações ou de forma precipitada. Então, quando as escrituras falam sobre julgar, sobre não julgar, está se referindo a não condenar alguém. Mas existem tantas outras escrituras que falam sobre julgar corretamente. Isso é sabedoria, saber julgar corretamente, tá bom? Então, aquele chavão, não, a gente não pode julgar porque é cristão. Peraí, a gente pode julgar no sentido de procurar decisões corretas segundo a vontade de Deus que vão nos beneficiar. Ok? Então, só para fazer essa distinção. Então, palavra de sabedoria é o conselho, a palavra de julgar corretamente as coisas relacionadas aqui à questão, primeiramente, da saúde física, tá certo? Então, como já foi citado aqui, até pela irmã que falou ali do uso da Coca-Cola para ter energia e tudo mais. Reparem que aqui, então, a gente está diante de uma situação, de um mandamento, em que requer que nós hajamos em julgamento correto, que é sabedoria. Então não adianta a gente simplesmente procurar aqui uma lista de tudo que pode ser tomado ou aconselhado a tomar e do que não pode ser tomado ou não aconselhado a tomar. A gente precisa ter a conexão com Deus de saber julgar aquilo que é bom para nós ou não. Isso é a palavra de sabedoria. Palavra ou conselho de saber julgar corretamente. Ok? E aí vamos voltar à sessão 89 de Doutrina e Convênios. Max leu os versos 3 e 4. Eu quero voltar e ler o
2, e aqui tem bastante coisa, tá? Diz o seguinte: a palavra de sabedoria para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria. Então, aquilo que a gente falou no início, tanto é que por isso muitos membros da igreja, pouco mais de 100 anos, eles viam a palavra de sabedoria ali como um conselho e não como um mandamento. E isso foi vamos dizer assim, uma mudança de entendimento ao longo dos anos, de entender ainda mais como um mandamento, tá certo? E aqui começa a parte que eu quero destrinchar. Manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos dos últimos dias. Essa palavra vontade, ela tem uma anotação do Guia de Estudos das Escrituras. E quando você clica nela, ou vai na referência dela, ela te referencia para a Doutrina e Convênios 29:34, que diz o seguinte: em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Então aqui a palavra de sabedoria, embora a gente vai ver ali nos versículos a seguir, falando sobre não ingerir certas substâncias, esse mandamento, essa palavra de saber julgar as coisas, não é tratada simplesmente como algo relacionado à questão física terrena. Ela está muito mais ligada às questões espirituais, como a gente vê nessa escritura de Doutrina e Convênios 29, porque todas as coisas são espirituais para Deus. E aqui vale um ponto, eu devia ter trazido o livro aqui, acabei esquecendo, mas tentar lembrar de cabeça para fazer a correlação. Como todas as coisas são espirituais, tudo que a gente faz dentro do nosso corpo material, que é esse aqui que a gente consegue tangir, diferente do corpo espiritual, ela vai ter alguma afetação também no nosso corpo espiritual. O livro do irmão Francisco Xavier Silva, não é o Chico Xavier, tá? É outro Francisco Xavier, por favor. Conhecido como Amor Amon, ele faz no livro chamado O Evangelho Escondido, ele faz uma correlação com o ego, superego e o id, que é aquela questão da psicanálise, do Freud e tudo mais. Ele faz uma analogia para a questão do nosso corpo espiritual e do nosso corpo material, certo? E assim, resumindo essa analogia que ele faz, o que ele diz? Tudo que nós tomamos no nosso corpo material, que é esse corpo de carne e ossos, ele pode ter um efeito rebote no nosso corpo espiritual também. Então, todas as coisas que a gente faz aqui, por exemplo, quando a gente quebra ou não a palavra de sabedoria, quando a gente quebra ou não a lei da castidade, quando a gente é preguiçoso ou não, quando a gente faz ou quebra algum mandamento que ele seja muito questão assim aparentemente física, como é o caso da palavra de sabedoria, isso terá um efeito no nosso corpo espiritual. Mesmo que com esses olhos a gente não consiga enxergar qual efeito é esse, a gente pode começar a compreender esse efeito e a sentir com os olhos espirituais, certo? Então reparem, por exemplo, aqui a questão da palavra de sabedoria que a gente está usando, das substâncias que causam vício. A partir do momento que a gente usa em demasiado as substâncias viciantes, isso causa um efeito não só no nosso corpo, mas no nosso psicológico. E vale lembrar que psique, na origem da palavra dela, tanto grega quanto latina, ela não está envolvida só com o nosso cérebro ou os neurônios, mas ela está envolvida com a questão da alma, que a psique seria aquela coisa que nós temos, que é a alma, que faz a conexão, vamos dizer assim, do nosso espírito com o nosso corpo tangível de carne e ossos. Então, quanto mais a gente faz uso de substâncias viciantes, muitas vezes a gente vai tender a pensar o quê? É o nosso corpo que está pedindo mais. Sim, é verdade, é nosso corpo que está pedindo mais. Mas isso causa também um efeito na nossa alma, na nossa psique, tá certo? E aí, então, é que torna-se as coisas mais perigosas. Porque essas substâncias materiais, elas vão causar alguns efeitos a mais que às vezes a gente não conhece também dentro do nosso corpo espiritual, dentro do nosso espírito, dentro da nossa psique, dentro da nossa alma. Então, quando a gente pensa, poxa, a palavra de sabedoria ela está só ali
relacionada a questões assim para saúde física, também, mas é para saúde espiritual também. A partir do momento que a gente viola a palavra de sabedoria, ou a lei da castidade, ou qualquer outro mandamento relacionado às questões físicas, a gente corre um sério risco de manchar ou de machucar o nosso corpo espiritual também. E aqui essa analogia que o Amor Amon faz no livro dele, ela casa totalmente com a questão da palavra de sabedoria. A partir do momento que, como ele diz lá, que o superego, ele faz a relação, a analogia com o corpo, ele sente as coisas no mundo material, o ego, que seria o corpo espiritual na analogia que ele faz, ele tem algum efeito rebote também. Então, todas essas coisas, como diz aqui na Escritura de Doutrina e Convênios 29, no fundo elas são espirituais para Deus e não simplesmente materiais ou terrenas, certo? A palavra de sabedoria, embora a gente tenha uma grande ligação com as bênçãos dentro do nosso corpo de carne e ossos, ela está muito mais ligada do que imaginamos com as questões espirituais também. Então, tudo que fazemos para o nosso corpo físico, material e tangível, ela vai afetar de alguma forma a nossa questão espiritual, inclusive o nosso corpo espiritual. E aí, para encerrar aqui a minha fala, Maxwell, eu vou pular aqui a sessão Doutrina e Convênios já para o fim, para a gente entender, certo, como tem as bênçãos espirituais do cumprimento dessa palavra. De quando a gente evita certas coisas, quando a gente age com sábios julgamentos daquilo que a gente deve ou não ingerir para o nosso corpo físico, como isso de forma positiva se manifesta para o nosso espírito, tá bom? Então lá no versículo 18, ele vai falar o seguinte: e todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, quais coisas? Nos versículos anteriores ele vai falar sobre não usar bebidas quentes, não usar bebidas fortes, não usar o fumo, certo? De comer moderadamente a carne, de comer, de usar as frutas ou outros grãos e tudo mais. Inclusive ele lembra que Paulo também, que aquele que proíbe a carne não é de Deus, então ele não está proibindo a carne, ele incentiva, mas de uso de forma moderada, enfim. Todos aqueles que se lembrarem de guardar e fazer tudo que está escrito nos versículos anteriores, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Ok? Quando a gente lê aqui saúde para o umbigo e medula para os ossos, a gente tende a pensar primeiramente no nosso corpo físico. Isso está certo. Se a gente não fizer uso dessas coisas, nós vamos sentir no nosso corpo tangível, material, mais saúde. Mas olha o que diz no versículo 19. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Sim, tesouros ocultos. Se a gente quiser, então, receber mais conhecimento, mais luz espiritual da doutrina do Pai Celestial, da doutrina do Salvador, dos conhecimentos, dos mistérios de Deus, como fala lá em Nefe, precisamos guardar a lei de saúde do corpo físico. Dessa forma, nós vamos receber, não sei explicar como, tá bom? Nem temos tempo para isso. De alguma forma, o Pai Celestial vai nos abençoar com sabedoria e o conhecimento de grandes tesouros ocultos. Esses tesouros são espirituais e intelectuais também. De conhecer a vontade e a doutrina do Pai Celestial. Quando a gente clica aqui no sabedoria e conhecimento, no versículo 19 da seção 89, ele vai para o verbete do Guia de Estudo das Escrituras. O que é conhecimento? Entendimento e compreensão da verdade, especialmente, confirmada e ensinada pelo Espírito. E sabedoria é aquilo que a gente já falou ali, capacidade ou dom de Deus de saber julgar corretamente. Então, se quisermos ter mais conhecimento do plano do Pai, da doutrina dele, se quisermos ter a capacidade de julgar melhor as coisas, precisamos começar primeiro a saber julgar melhor o que ingerir ou não. E aqui para encerrar, versículo 20. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. A princípio, tomamos isso como uma questão física, material do nosso corpo. Lembrando ali o folheto da Palavra de Sabedoria Missionária que o Maxwell trouxe, que tem ali o casal correndo
fazendo exercício. Isso é verdade. O nosso corpo vai correr e não vai se cansar, ele vai caminhar e não vai se desfalecer. Mas todas as coisas são espirituais para Deus. E aqui a gente pode tomar isso também como uma analogia espiritual da seguinte questão: aqueles que guardarem a lei de saúde do Senhor vão correr e não se cansar, não só no sentido físico da matéria, do corpo, mas daqueles de poder ter a força espiritual de suportar os males ou os desafios da vida e não se cansar. Daqueles que vão ter a capacidade, a força espiritual de guardar os mandamentos, de guardar toda a palavra que sai da boca de Deus e não desfalecer. Então repara aqui que, além da questão física, por trás dela tem aqui o que a gente pode fazer uma analogia espiritual para esse mandamento. De correr e cansar, não só no sentido físico, mas no sentido espiritual, de suportar os desafios da vida. E aí ele termina: e eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Fazendo a referência lá ao Êxodo, quando o anjo destruidor passou, e aqueles que pintaram o batente da porta lá com o sangue do cordeiro, eles não foram mortos pelo anjo destruidor. E aqui a gente tem a promessa, né? No verbete, que é justamente essa, ó, que remete à doutrina de Comendas 84, que diz: e não se cansará e nem se turvará a mente do homem que sair a pregar este evangelho do reino, nem seu corpo e membros e juntas. Então vejam que a promessa que se tem aqui na palavra de sabedoria, é tanto para a mente quanto para o corpo físico. Para a mente de que aquele que sair para pregar o evangelho não vai ter a mente cansada, não vai ter a mente turvada, não vai ter a mente confundida pelos inimigos de Deus. Então, mais uma promessa aqui espiritual da palavra de sabedoria, e ele termina na questão do corpo, que os membros e juntas terão forças. Então vejam só, meus caros, a palavra de sabedoria, ela é muito mais, vou arrisco a dizer, um mandamento que traz muito mais consequências espirituais do que propriamente físicas. Claro, se você entrar nas drogas, você vai definhar seu corpo. Se você for um viciado no açúcar, mesmo que não tenha lá propriamente proibido na palavra de sabedoria, você vai ter consequências no seu corpo e tudo mais. Mas essas consequências, elas são simplesmente reflexos do mal que a gente fez primeiro para o nosso espírito. E aqui, então, existe esse efeito rebote entre corpo físico e corpo espiritual. Lucas, eu acho que a gente já está extenso bastante. Eu não vou nem falar nada, não, só vou ler os comentários aqui e despedir. A não ser que você queira falar de novo aí. Aqui, ó, quem como Cristo? Até usar fones de ouvido pode ser contra o espírito da palavra. Vixe, eu tô lascado aqui, então, ó. Tô usando fone de ouvido aqui. Sim. Ô, Max, eu lembro de algum discurso, eu não lembro se foi o presidente Pecker, quem foi. Faz um bom tempo. Que ele fala justamente sobre isso, sobre às vezes usar o fone de ouvido, e aí a pessoa fala, mas eu tô ouvindo a música boa da igreja e tal. E aí a autoridade fala, mesmo nesses casos, às vezes a gente precisa moderar o uso do fone, porque às vezes o espírito fala conosco, mas a gente está distraindo até mesmo ouvindo uma música boa. É verdade. Temos que ter o bom senso que consumir, hoje em dia, muita coisa não faz bem para a saúde. A Giovana falou isso mesmo. A Anne, a saúde do corpo é primordial para o nosso espírito. Hoje em dia, tudo que ingerimos faz mal. Muito agrotóxico, anabolizante, corante, conservante, restos. Acho que não foi falado aqui, né? É bastante interessante a gente lembrar que existe lá, tal dos 7 pecados capitais, existe o pecado da gula, né? Então, qual que é o motivo do pecado da gula? Exatamente esse, de corromper uma parte física espiritualmente. Ou seja, todos os pecados eles vão corromper espiritualmente, mas eles vão utilizar do corpo para às vezes se corromper, né? Afinal, por exemplo, quando você quebra a lei da castidade, você está fazendo algo físico, mas isso vai corromper seu espírito. A palavra sabedoria entra na mesma coisa, né?
E a gula, falando sobre aí o pecado capital da gula, né, um dos 7 pecados capitais, ela tem essa função exatamente porque ela aflorece no sentido assim, dá vazão à vontade carnal, né? Por isso, então, a palavra de sabedoria entra como princípio de você tomar escolhas que não só deem vazão à sua vontade carnal, mas sim a uma vontade que, lógico, ela é carnal no sentido assim, material, porque você precisa comer, se alimentar e manter o sustento, mas ele não é só para trazer os prazeres, porque a questão da gula, ela está envolvida com prazer, né? Então, veja, hoje muitas coisas nós estamos viciados, né? E aí, eu vou citar, falei que não ia falar muito, mas é para a gente não... O presidente Nelson disse no discurso dele, né? No Pense Celestial. Aí a pergunta aqui, pessoal, né? Vocês estão com a gente até agora, né? Vocês estão pensando celestial? Pergunta o presidente Nelson fez pra gente, né? Vou ler aqui um trecho do discurso dele. Olha que interessante também aqui, tem a ver com a palavra de sabedoria, e ele ainda foi além, né? Ao pensar celestial, vocês perceberão, abre aspas aqui para o presidente Nelson, lembrando, tá? Tô falando do último discurso dele, da última conferência agora. Ao pensar celestial, vocês perceberão que estão evitando qualquer coisa que lhes roube o arbítrio. Qualquer vício, tá até em itálico aqui para quem lê o discurso, né? Qualquer, tá em itálico. Qualquer vício, seja em videogames, jogos de azar, dívidas, drogas, álcool, raiva, pornografia, sexo ou até mesmo comida, ofende ao Senhor. Então veja, aqui ele trouxe um pouco de palavra de sabedoria, mas também outras coisas, porque no fundo ele está falando sobre o livre-arbítrio. Aquilo que te rouba a sua capacidade de escolha, aquilo que te prende e te escraviza, aquilo que tira o seu autodomínio. Né? Inclusive tem um discurso muito bom do presidente Nelson, lá de 1800 e Guaraná com rolha, que não tem em português, infelizmente. Ele só tem em espanhol e só tem em inglês. Em inglês chama self-mastery, que é autodomínio, né? Tradução de autodomínio. Ou em espanhol que está o autodomínio, acho que é isso, né? É um nome, ou é o domínio, eu não lembro o espanhol aí. Mas é um discurso muito bom e que ele vai falar sobre essa questão também da palavra de sabedoria, mas a questão desse autodomínio que é perdido. Então, a gula faz nós perdermos esse autodomínio, né? Os prazeres da carne faz nós perdermos esse autodomínio. E aqui, como o presidente Nelson trouxe, videogames e qualquer coisa faz nós perdermos esse autodomínio, ok? Aqui, continuando as leituras, estou amando essa live, o Quem como Cristo. Muito obrigado, se foi a sua primeira vez aqui, o Quem como Cristo. Muito obrigado, participe sempre, a gente vai estar aqui. Tem as nossas outras lives, tá? É uma honra e um privilégio. A Anne, insetos e alimentos processados. Tá vindo aí a indústria alimentícia querendo que a gente come inseto aí. Já tem, previsão disso aí, né? Peraí, que eu tô... Giovana, tô tentando. Pessoal, acho que é isso. Tem muita coisa para falar sobre palavra de sabedoria, muita coisa mesmo, tá? Mas aqui a gente trouxe, com certeza, talvez os fundamentos e os princípios e os pontos mais basilares, fundamentais do que a palavra de sabedoria significa. E eu queria só para fechar, pessoal, nós acreditamos nos 10 mandamentos facilmente, porque nós acreditamos facilmente que Moisés existiu e foi chamado por Deus e que escreveu os 10 mandamentos. Né? Se algum de nós tiver problemas ou dificuldades com a palavra de sabedoria, como já lhe disse aqui na live passada, eu volto a repetir, mas agora parafraseando, né, a citação do Boyd Packer, o estudo da doutrina muda mais o comportamento que o estudo do comportamento. Precisamos entender a doutrina da palavra de sabedoria para podermos vivermos a palavra de sabedoria. Por isso nós somos tão enfáticos aqui sobre lermos a seção 89. E mais do que isso, amigos, seguir a palavra de sabedoria é realmente ter um testemunho de Joseph Smith como profeta de Deus. A palavra de sabedoria é uma revelação moderna dada pelo profeta da restauração. Então, para nós,
é muito caro no sentido assim de sabermos que Joseph Smith foi um profeta, porque ao sabermos disso, sabemos que a palavra de sabedoria realmente foi dada por Deus por intermédio de um profeta. Então, a minha dica, né, minha sugestão é aqueles que têm dificuldade, além de estudar, busque aumentar o testemunho do profeta Joseph Smith, porque isso facilitará essa compreensão. Lembrando que a pergunta aqui fixada, né, que é a pergunta do templo, você compreende e obedece à palavra de sabedoria? Compreender é a posse do que você aprendeu. Aprender algo é legal, mas ter a posse daquilo que você aprendeu, ou seja, está dentro de você, está introduzido dentro de você, você passa a compreender aquilo. Você tem uma compreensão, aquilo está claro dentro de você e está vívido dentro de você. É o que Sócrates falava, né? Verdade aprendida é uma verdade vivida. Então, a palavra de sabedoria passa por esse ponto, né? De você compreender ela, porque a compreensão te faz viver esse princípio. Tá ok? Então, pessoal, nosso muito obrigado. Agradecemos o carinho, a participação de vocês, a motivação que vocês trazem para nós. Né? Afinal, ver vocês sempre aqui conosco faz a gente ter vontade de estar sempre aqui, porque isso é o positivo. Se vocês gostaram, se vocês acharam que geraram valor, aumentou o testemunho de vocês, aumentou o conhecimento, a compreensão, enfim, vocês trouxe mais entendimento da doutrina, compartilhe isso com as pessoas, com os amigos, com a ala, onde vocês quiserem, né? Porque isso vai ficar gravado e nós também temos o nosso canal no YouTube. Quem não nos conhece, muito prazer, nós somos pelo Estudo pela Fé. Segue o nosso perfil aqui no Instagram, pelo Estudo pela Fé. Temos bastante lives sobre vários assuntos. Temos o nosso canal no YouTube. E nós também temos uma iniciativa aí de leitura através de um clube de livro. Então é isso, pessoal. Nosso muito boa noite. Nosso muito obrigado, Lucas. É isso?